E aí, meu amigo investidor, tudo beleza? Dragão na área. Aqui nesse canal eu falo sobre investimentos, mostro a minha trajetória, só que o assunto de hoje não sou eu, é você, isso mesmo. Você sabia que existe um sistema dentro da Bolsa de Valores que ele vai arcar com seus prejuízos na renda variável? Se você já perdeu dinheiro em renda variável, sofreu uma crise aí, investiu errado, se você sofreu uma fraude por parte da corretora, ou o sistema deu um bug na hora que você foi executar uma ordem de corretagem e acabou tendo um prejuízo gigantesco, esse vídeo vai ser muito útil para você. Você vai entender nesse vídeo o que é o mecanismo de ressarcimento de prejuízos da Bolsa de Valores, vai entender também nesse vídeo o que é a supervisão de mercado da Bolsa de Valores da B3, vai também saber o passo a passo de que você tem que fazer para conseguir recuperar o seu prejuízo na Bolsa de Valores. Mas eu já vou avisando que esse mecanismo de restituição não é para todos os casos, não é para todo mundo. Você tem que entender direitinho como funciona para saber se ele vai ser útil ou não para você. Não se preocupa porque esse vídeo todo ele tem capítulos. Então aqui na descrição do vídeo eu vou deixar os capítulos com as partes principais, né? Uma parte que eu explico o que é esse mecanismo, como é que funciona, quem pode usar e por que não serve para todo mundo, tá? Porque a verdade é essa, é um mecanismo muito útil que garante proteção para o investidor quando ele tem prejuízo na Bolsa de Valores. Só que não é todo mundo que pode usar. Existe um passo a passo para você conseguir ter acesso a esse dinheiro de volta que você perdeu no prejuízo. E esse vídeo é isso. Eu nunca vi um canal falando sobre isso de uma forma tão aberta e tão simples como eu estou fazendo aqui. Então espero que você aproveite, aprenda bastante, deixa o like e se inscreve no canal, beleza? Então vamos começar falando sobre os tipos de prejuízo na Bolsa de Valores. Existem dois tipos de prejuízo na Bolsa de Valores. Os prejuízos que são inerentes ao mercado, ou seja, que fazem parte dos riscos de investir em renda variável, tá? E os prejuízos que estão fora do mercado. Esses prejuízos fora do mercado são aqueles prejuízos que eles vêm no decorrer de uma fraude, uma falsificação, uma informação errada que a corretora te passa, que os administradores dos investimentos ou daquele fundo que você está interessado te passa e te leva ao erro, tá? Existem riscos e prejuízos do próprio mercado. Quando o mercado cai, você perde, acaba perdendo o valor que você investiu e sai no prejuízo, tá? E existem riscos fora do mercado, que são aqueles riscos que envolvem erro de sistema, o home broker saiu do ar, trocou uma vírgula de lugar, você colocou uma data tal para fazer aquela operação, o sistema trocou a data. Então, existe na Bolsa de Valores mecanismos, né, e associação que fiscaliza, que autorregula o mercado, que está aberta e disponível para ouvir suas denúncias. Caso você sofra um prejuízo, você pode escrever para eles aqui, ó, Bolsa de Valores, tive um prejuízo assim, assim, assado, isso aconteceu assim, a corretora tal, a nota de corretagem é essa, o meu número de cliente é esse, os meus documentos pessoais são esses, daí se envia para a Bolsa de Valores lá, ela vai analisar o seu prejuízo e ela pode restituir, devolver o prejuízo que você sofreu. Esse vídeo é sobre isso. MRP é a sigla para Mecanismo de Ressarcimento de Prejuízos da Bolsa de Valores. Quer dizer que dentro da B3, dentro da Bolsa de Valores, existe um sistema que ele funciona para garantir o ressarcimento, a devolução de prejuízos de R$120 mil por ocorrência. Não é por CPF, não é por corretora, é por ocorrência. Agora, vamos entender como é que funciona esse mecanismo de ressarcimento de prejuízos na Bolsa de Valores, o MRP. Ele funciona quando você sofre prejuízo devido a uma ação da corretora, a um erro de digitação, um erro numérico, ou quando a custódia das ações, dos investimentos que você tem, ele é mal operado pela corretora. Então, quando você é levado ao prejuízo devido a um erro administrativo da corretora, um erro no sistema do home broker, um erro de digitação, trocou uma vírgula de lugar o sistema, trocou um zero de lugar, né? A ordem que você emitiu, ela foi operada de uma forma errada, ela foi executada, ela foi cancelada de uma forma errada. Esses prejuízos que o investidor sofre devido à ação de notas de corretagem erradas, de sistema da corretora que saiu do ar, ou que a própria B3 ela acaba tendo alguma instabilidade, acaba prejudicando você a executar
as ações, a executar os seus investimentos, esse tipo de erro, ele é uma ocorrência. Então, por ocorrência, por erro analisado, você pode ter a devolução de até R$120 mil. Esse sistema MRP, ele é mantido pela própria B3, faz parte da B3, só que ele é administrado pela BSM, é uma sigla que significa Supervisão de Mercado da B3. Então, na verdade, é uma associação civil que funciona, faz parte da B3, e ela administra o MRP, o Mecanismo de Ressarcimento de Prejuízo da B3. Então, o BMS, ele vai fazer o quê? Ele vai supervisionar o mercado. Ele autorregula, é como se fosse uma organização, ou melhor, um mecanismo que autorregula as atividades do mercado da Bolsa de Valores. Então, eles observam e eles vigiam e vão corrigindo as coisas que ocorrem fora de ordem dentro do mercado da venda e da compra de ações, de fundos imobiliários, de opções, de qualquer derivativo e de qualquer investimento em renda variável. Quem tem o direito de acessar o mecanismo de ressarcimento de prejuízos da Bolsa de Valores? A resposta é muito boa, meus amigos. Todo investidor, seja pessoa física ou pessoa jurídica, que foi levado ao erro devido a ações de corretoras de valores ou de administradores ou de qualquer intermediário dentro da B3, se você foi levado ao erro, você tem o direito de acessar esse mecanismo. E é muito simples de acessá-lo, só que é bom você ficar sabendo que é necessário uma declaração, e essa declaração tem que ser enviada para o MRP em até 18 meses da lesão que você sofreu, né? Da ocorrência. Então, ocorreu prejuízo. Você estava operando na Bolsa de Valores, o sistema trocou uma vírgula de lugar, trocou uma letrinha de lugar, a nota de corretagem deu errado, você tem até 18 meses para enviar para eles uma declaração, e essa declaração vai ser analisada, e caso seja aprovada, aí você vai ter direito ao ressarcimento desse prejuízo, né? Se o prejuízo foi causado por uma ação em custódia na B3, por uma empresa em custódia na B3, melhor dizendo. Ou seja, por uma corretora, por um administrador, por um erro do sistema, um erro do home broker. Então você tem direito a usar esse serviço. Agora, meu amigo, vamos supor que você sofreu um prejuízo na Bolsa de Valores. Quando eu falo prejuízo na Bolsa de Valores, eu não estou me falando de prejuízos inerentes ao próprio mercado de renda variável. Porque a gente que está investindo em renda variável, a gente tem que entrar no investimento sabendo que existe um risco calculado. Você sabe que o patrimônio que você coloca lá, os valores, o dinheiro que você coloca lá, ele pode subir o valor ou pode cair, porque é renda variável. Então, quando eu falo aqui de prejuízo em renda variável, eu estou falando não dos riscos relacionados às operações na Bolsa de Valores, porque existem riscos. Todo investimento tem seu nível de risco. Eu estou falando de prejuízos, de situações em que você é levado ao erro devido a uma ocorrência errada, devido a uma ocorrência no próprio sistema da B3, ou do administrador que está cuidando do seu investimento, ou da corretora que está cuidando também, que está em custódia, que está com a custódia das suas ações, dos seus investimentos. Então, quando você sofre prejuízo devido a ações de terceiros que fazem esse papel de intermediação entre você e a B3, você pode ter o direito de usar o MRP, um mecanismo de ressarcimento de prejuízos em Bolsa de Valores, e você sair sem o prejuízo financeiro, ou seja, sem sofrer o dano desse prejuízo. Agora, o que é importante você saber para que isso funcione para você? Como é que você deve acessar? Qual que é o passo a passo? Primeiramente, como eu já falei aqui, você tem que mandar uma declaração que emitir para o BMS, é uma declaração que você vai escrever como que ocorreu o prejuízo. Você vai ter que ter os documentos necessários para provar o que você está falando. As notas de corretagem, os seus documentos pessoais que estão ligados àquela corretora. Então você vai colocar um texto, fazer um texto com a data certinho, escrevendo tudo o que aconteceu, detalhando o erro, por que aquele erro, você tem que declarar uma declaração. Você vai declarar por que houve um prejuízo de intermediários, né, entre você e a B3. Você vai colocar um número certinho da nota de corretagem, o código da corretora, você vai colocar todas as informações, seus dados pessoais, seus documentos lá, e vai enviar para o BMS. Como eu falei aqui no vídeo, é a sigla para Supervisão do Mercado da B3, né?
é a associação que regulamenta o mercado, que fica de olho, vigiando o mercado. Caso a BMS ela emita o parecer favorável, ela fala assim, não, meu amigo, você sofreu um prejuízo mesmo, isso é um erro que está além dos riscos dos investimentos, das ações da B3, dos seus investimentos em B3, em renda variável na Bolsa de Valores. É um erro que foi causado, você foi levado ao erro devido ao sistema, à custódia, ou a uma ordem errada, ou a administradores. Então, é um erro que você foi levado. Então, ela vai emitir esse parecer. Esse parecer, uma vez que ele é emitido, ele pode ser contestado, né? A corretora ou o investidor que está por trás disso, que está respondendo a esse parecer, ele pode entrar com uma ação contestando essas informações. Caso ocorra um contestamento, ou seja, uma divergência de informações entre as partes, entre você e a corretora, entre o investidor e o administrador, não importa, a BMS ela vai levar o seu caso, a ocorrência que você registrou, para uma espécie de tribunal do mercado da Bolsa de Valores. É uma espécie de tribunal de arbitragem do mercado em investimentos. Então, essa última instância que vai analisar o caso, pegar a informação que foi contestada, pegar a sua declaração, pegar o parecer da ABMS e vai emitir uma decisão final. Então, esse é o passo a passo. Você precisa emitir uma declaração para a ABMS com todas as informações relevantes explicando o prejuízo que você sofreu. Essa declaração ela é analisada pela BMS e através dessa análise ela dá um parecer, ela vai dar uma decisão. Eu concordo, eu discordo e tal. As partes envolvidas podem contestar esses fatos e entrar com uma ação contra essa declaração. Caso isso ocorra, essa declaração, a sua ocorrência, ela é levada ao Tribunal Arbitrário da Bolsa de Valores, que vai dar a decisão final. Então, ela vai ser julgada. É como se fosse um júri do mercado da Bolsa de Valores. Daí você vai ter a decisão final, se você vai ter o ressarcimento do prejuízo ou não vai ter o ressarcimento do prejuízo. Caso você sofreu um prejuízo nos seus investimentos na Bolsa de Valores devido à ação de intermediários, de corretoras, de administradores, fraude, erro de sistema, alguma coisa do tipo, você tem o direito, sim, de você solicitar um mecanismo de ressarcimento de prejuízo, e eu vou deixar aqui, aqui embaixo no comentário fixado e também na descrição do vídeo o e-mail deles. Vai aparecer o e-mail aqui na tela, mas eu vou deixar lá para você copiar e colar e enviar a sua declaração, beleza? Agora eu vou explicar de uma forma bem clara para você, meu amigo investidor, por que esse mecanismo não vai funcionar para todo mundo. Por que o mecanismo de ressarcimento de prejuízos na Bolsa de Valores, ele é muito bonitinho na teoria. Ó, que legal, tem uma proteção extra, né? Até 120 mil reais, se ocorrer um errinho ali, eu posso recuperar o dinheiro. Por que ele não funciona para todo mundo? Porque esse mecanismo de ressarcimento de prejuízo, ele só é levado em conta, ou seja, ele é feito para ser operado quando o investidor ele sofre uma fraude por parte de administradores dos seus investimentos ou das empresas que estão tendo a custódia dos seus investimentos. Então, quando os administradores daquele fundo, né, fundo de investimento, daquele fundo imobiliário, da corretora que você usa ou do banco que você usa para investir, eles agem de uma forma errada para com você e acabam te usando e você acaba sofrendo uma fraude. Então, é aquele erro tendencioso, tá? É o prejuízo que veio através de fraude ou através de erros do sistema, como eu já falei aqui no vídeo. Quando isso ocorre, é que o MRP, ele é útil, ele é necessário. Vou dar alguns exemplos. Quando o investidor, ele perde dinheiro, ele está em prejuízo por causa da queda do mercado, por causa da venda de um ativo no momento errado, porque ele está precisando daquele dinheiro que ele colocou para investir e não consegue resgatar o valor total, teve um prejuízo. Então, todas essas atividades fazem parte das negociações do mercado normal da B3. Então, existe erro. O erro é do investidor, que ele fez algo sem saber, ele foi ganancioso, ele não entrou no tempo certo, pagou um preço muito alto por aquele investimento, não conseguiu resgatar, não conseguiu vender. Então, todos esses casos são riscos inerentes ao mercado em renda variável, né? Quem está entrando na B3, quem está operando investimentos na B3, tem que estar ciente que existem esses riscos. Então, quando você perde dinheiro porque investiu errado, porque
o mercado caiu, porque teve um problema administrativo no fundo imobiliário, no fundo de investimentos que você colocou dinheiro. O MRP não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso, porque aí é uma decisão sua ter escolhido aquele investimento e ter operado da forma que você operou. Então você tem que entender que não funciona para todo mundo, porque se a bolsa de valores tivesse um mecanismo que devolve o dinheiro de todo mundo que entra em prejuízo, ela ia falir. As empresas iam falir, não faz sentido isso. Então você entendeu que é bom você ter conhecimento disso. Eu mesmo não vejo no YouTube falarem sobre isso, os canais de investimento. É bom você saber que existe um mecanismo, um sistema que vai proteger o seu dinheiro de fraudes, de erros de sistema, de erros de corretagem, etc e tal. Então é muito importante você saber disso. Se esse vídeo foi útil para você, se você aprendeu algo novo, já deixa o like e se inscreve no canal. E se você quiser ter acesso exclusivo, a gente também abriu aqui um clube de membros, tá? Você vai clicar no botão aqui Seja Membros. Não pense, não faça, apenas seja, e muito obrigado por ter assistido o vídeo, ter comentado e deixado o like. Tchau!